Muito bem, pessoal, estamos chegando na fase final já do nosso curso, tá? Esse é o último grande tópico que eu vou explicar para vocês, o DMAIC, tá? E para quem chegou até aqui, parabéns, viu? Grande conquista já, ser um Yellow Belt, já está chegando muito perto para que você seja um Yellow Belt, uma Yellow Belt, tá bom? Vamos lá falar a respeito de DMAIC, pessoal, tá? Como é o projeto DMAIC? Nós vamos entender como ele acontece, né, nesses 4, 5, 6 meses. Então nós vamos ter uma visão mais ampla a respeito do projeto Lean Six Sigma dentro de uma corporação. Então nós vamos entender esse cronograma aqui, vamos entender fase a fase, que é para você entender de forma global o que acontece com o projeto Lean Six Sigma, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, olha aqui, você veja que na fase Define, que é a primeira fase, tá? Existem vários pontos que são observados, tá? Então, existe aqui uma análise inicial, tá, pessoal? Nessa análise inicial, verifica-se primeiro o que vai ser realmente utilizado para a condução do projeto. Se é o DMAIC ou é o DFSS, tá? O DMAIC, eu sei que vocês já conhecem, tá? Mas o DFSS é uma variação do DMAIC, mas para produtos novos, tá? O DMAIC normalmente trabalha com produtos correntes, produtos que já estão sendo produzidos, e o DFSS, que é o Design for Six Sigma, que é projetos para Seis Sigma, trabalha com produtos novos, ou seja, é uma metodologia direcionada a produtos novos, tá bom? Fantástica, uma metodologia tão boa ou melhor até do que o próprio DMAIC, tá? Por quê? Porque realmente ela conduz os projetos para novos processos, novos produtos, tá bom? Então, existe essa decisão, tá? É uma decisão estratégica, qual das metodologias vai ser utilizada, né? Normalmente, se é para projetos já correntes, vai ser o DMAIC mesmo, mas se é para projetos novos, vão ser utilizados o DFSS, tá bom? Logo depois dessa decisão de qual das metodologias, se é o DMAIC ou o DFSS vai ser utilizado, nós vamos já vamos caminhar para a estrutura básica do projeto e análise de risco e gerenciamento do projeto, tá? Então sim, né? Existe uma avaliação dos riscos desse projeto, então esse projeto, o projeto Lean Six Sigma, ele é tratado com todos os cuidados de gerenciamento do projeto que você conhece, tá? Então, os caminhos críticos, todas as questões que você conhece de implementação de projetos em uma corporação são utilizadas em um projeto Six Sigma, talvez até com mais ênfase ainda, tá bom? E depois dessa avaliação faz uma definição, existe uma definição da equipe do Lean Six Sigma, tá bom? Então, o que acontece, né, pessoal? Vai existir também a seleção do projeto. Qual projeto vai ser utilizado, vai ser implementado? Porque às vezes você tem uma lista, né, de 6, 7 projetos que são muito interessantes para a corporação, mas você não tem condições de implementar todos esses projetos de uma vez. O que acontece? Você precisa implementar um de cada vez, ok? Então, é selecionado esse projeto, tá bom? Depois aí, a definição do escopo do projeto. Sim, né, pessoal? A definição dos limites desse projeto. Porque quando se começa um projeto, normalmente todo mundo quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Todo mundo quer que no seu projeto, no projeto Lean Six Sigma, seja feita uma melhoria para o seu setor, tá? E não dá, né, pessoal? Muitas vezes não dá, tá? Então, esse escopo, o que é o escopo do projeto, tá? São os limites do projeto. É definir exatamente até onde vai começar o projeto e onde vai terminar o projeto, tá? Então, essa ideia de definição do escopo do projeto é uma ideia muito importante. Para que você não comece o projeto dizendo que vai fazer uma coisa e termine o projeto tentando terminar 1000 outras coisas, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. A definição do escopo do projeto é muito importante. A definição dos limites, o que realmente vai ser feito. E nada mais além do que realmente foi definido no escopo, tá bom?
Tem também o Project Charter, né? Nós já comentamos a respeito disso. Esse é um documento muito importante, o qual valida o projeto, o qual autoriza que o projeto dê continuidade, que se inicie, na verdade, né? Monta-se a equipe, montam-se os principais targets, né? As principais metas. Então, tudo isso é registrado ali no Project Charter, né? De forma resumida, mas registrado. Então, fica ali de uma forma bastante formal, definido como vai ser esse projeto no Project Charter, tá? E aí já começam as análises, né, pessoal? Como, por exemplo, a aplicação de um SciPoc ali, já simples, já avaliando, já começando a entender algumas questões, né, daquele projeto, daquela situação que o grupo, né, de Black Belt, Yellow Belt, Green Belt, o Champion, o Sponsor, toda aquela equipe de Six Sigma já está se preparando para dominar, né, esse projeto, para atingir as metas, tá? Então já começa toda essa movimentação, tá? Então, logo depois da fase Define, vem a fase Measure, tá? Continuando aqui um pouquinho, né, com relação ainda continuando aqui, então nós utilizamos a fase do SciPoc para definir, já começar a esboçar o que vai ser feito, tá? E depois nós caímos na fase Measure, né, pessoal? O que é a fase Measure? A fase Measure, ela já vai começar a conectar-se aos clientes, tá? Então nós vamos, através do QFD, nos conectarmos aos clientes, que é Quality Function Deployment. E aqui nós vamos de encontro ao VOC, né? Voice of Customer, que é a voz do cliente. A voz do cliente é que manda, é que dá o ritmo ao projeto Six Sigma, tá? Então, o QFD já vai em busca do cliente para analisar as especificações, expectativas, desejos, aquilo que o cliente está, né? Nós vamos buscar aquilo que é objetivo, que são as especificações, e aquilo que é subjetivo, né? Aquilo que não está escrito, aquilo que nós queremos surpreender o cliente. Então a ideia do Six Sigma é que a equipe surpreenda o cliente, tá? E como que ele faz isso? Através do QFD. O QFD vai ajudar nessa explorar esses desejos, essas expectativas do cliente também, tá bom? Para construção do produto. Vamos criar os CTQs, né, pessoal? Que são aqueles índices que nós criamos a partir do desejo do cliente. Então nós começamos a quantificar o desejo do cliente através dos CTQs, tá bom? Aí nós começamos a coletar dados. Sim, vamos começar a quantificar esses dados através dos paretos, através do Ishikawa, ok? Através dos 5 porquês. Então a gente começa a quantificar, começa a coletar dados. E nós vamos também, né, já começar a verificar se os nossos sistemas de medição já são os sistemas de medição adequados para se utilizar, ou se nós temos que revalidá-los, porque existe essa possibilidade também, né, do sistema não estar adequado, tá? Nós vamos também já observar as capacidades dos processos. Então nós vamos ver se nos processos que nós estamos atuando, ou nos processos que nós estamos construindo, os produtos que nós estamos fornecendo para o cliente, são capazes, esses processos são capazes, CP e CPK acima de 1,33, está conforme, não está? Se não está, o que fazer? Plano de ação, né? Então nessa fase aqui a gente já começa a analisar todas essas situações, tá, pessoal? Análise de capacidade aqui, ó, né? Então, CP e CPK, tá? Então, a gente falou aqui da fase Measure, tá? Fase Measure, que é a fase de medição. Então, o DMAIC, o primeiro é Define, depois é Measure. Nós estamos aqui na fase Measure, avaliando o que nós temos que medir, né? Então, eu queria deixar um parênteses aqui, né, pessoal, que não precisa ser, o cronograma não precisa ser dessa forma que eu coloquei aqui, tá?
não ingesse o seu projeto com essas ferramentas do jeito que eu coloquei aqui. Não, não é assim, tá? Na verdade, você pode sim utilizar uma ferramenta que de repente não está aqui, listada aqui, mas que você já viu ao longo do curso, né, de Yellow Belt, você pode utilizar na fase Mensuring, não tem problema nenhum, não. Desde que você extraia os dados que sejam interessantes para você. Aqui é só um corpo, tá, de referência para você entender esse cronograma. Eu estou mostrando de uma forma didática como pode funcionar, mas não tem que ser assim, tá? A ideia, inclusive, é que o cronograma seja muito flexível a ponto de você conseguir resultados muito rapidamente. Não precisa ser assim, tá? Só eu estou mostrando didaticamente como poderia ser, né? A sequência das ferramentas, a sequência das fases, tá bom? Agora, o DMAIC não tem como mudar, né, pessoal? DMAIC é Define, Measure, Analyze, Improve e Control. Isso aí não tem como mudar. Mas as ferramentas, a localização das ferramentas, às vezes sim. Uma ferramenta que é lá de Improve pode ser utilizado em Measure. Uma ferramenta que é de Measure pode ser utilizado lá em Improve. Não tem problema nenhum, pode trocar, né, esses lugares aí, tá bom? É bom sempre deixar claro isso, porque senão, né, as pessoas vão se engessar nesse cronograma aqui e achar que é só essa sequência que é válida. Não, não é, tá? Isso é só um exemplo de cronograma, tá bom? Muito bem, aí vem a fase Analyze, né, pessoal? Essa fase Analyze, você vai já analisar, né? Então a ideia é analisar já o montante de informações que você tem. Na fase Analyze você já vem carregando, né, muita informação, né? Você já vem coletando e acumulando muita informação e chegou a hora de analisar com fatos e dados, né? O Six Sigma trabalha assim, né, pessoal? Trabalha com fatos e dados, né? Como dizia, né, o famoso Demi, né? Todos têm que me trazer dados, tá? Menos o Senhor Deus, né? O resto, os mortais, têm que trazer dados e fatos, né? Então, Deming já dizia isso. Vocês têm que trabalhar com fatos e dados. Então, não adianta ir lá e falar, eu acho que, talvez. Não funciona mais num projeto Six Sigma, tá? Ou você traz o dado e o fato para realmente suportar o que você está dizendo, ou é melhor ir lá e buscar, né, os dados e os fatos para realmente apresentar o que você está pensando, né? Tá bom? Então, na fase Analyze, você vai também ter as ferramentas de planejamento e gerenciamento das atividades. Você tem que ter um gerenciamento muito robusto já do seu projeto aqui nessa fase de Analyze, tá? Seu gerenciamento não pode ser mais amador, vamos dizer assim. Você tem muita informação, então o seu projeto tem que estar realmente munido dessas informações, tem que olhar para todos, né, os vetores que estão atuando ali no seu projeto, tá bom? E você pode usar na fase Analyze também, né, pessoal, essas ferramentas. Intervalo de confiança, teste de hipóteses, ANOVA, regressão linear, tá? E utilização de conceitos de DFSS também, por que não, né, pessoal? Na metodologia DFSS, existem conceitos muito bons para se aplicar no DMAIC, tá? Então, são conceitos muito robustos que ajudam muito a melhorar também o DMAIC, tá bom? Mas essa é uma ferramenta que provavelmente é aprendida até fora mesmo, né, talvez lá no Black Belt ou no Master Black Belt seja um momento de apresentar uma estrutura de DFSS para os belts, ok? Muito bem, depois que você passou a fase Analyze, que é uma fase de análise mesmo, de você chegar a conclusões se você está ou não no caminho certo, você ter certeza das suas causas raízes, você tem certeza ali nessa fase de Analyze que você já encontrou seus caminhos, né? Vem a fase Improve, que é a fase onde você realmente vai melhorar. Improve quer dizer melhorar, né, pessoal? E nessa fase, lembra que eu tinha até comentado com vocês, você pode usar o DOI. Por quê? Porque o DOI consegue, né, pessoal, trazer para você a melhoria dos parâmetros, né? Então o DOI vai ser uma ferramenta fantástica para se utilizar na fase de Improve, tá? O FEMEA, né, nós falamos sobre o FEMEA, que é uma ferramenta fantástica também para você melhorar o seu processo e inclusive sustentar seu processo, né, da forma que você chegou, né, lá
na melhor forma, no seu estado de excelência lá, no estado da arte, em termos de processo. Então você pode utilizar o FEMEA. O Poka-yoke, você pode utilizar o Poka-yoke para improve, né, para melhorar. Então você pode implementar Poka-yokes que realmente garantam a assertividade das ações do seu processo para garantir 100% a qualidade do seu produto, tá? E você pode usar novamente aqui, né, ferramentas do DFSS, tá bom? Então na fase Improve, você vai melhorar o seu processo, tá? E a partir do momento que você melhorou tudo isso, o que você vai fazer? Você vai opa, só um momento aqui, tá? Você vai para a fase Control, tá, pessoal? A fase Control, pessoal, a fase Control é a última fase, tá? E qual que é a ideia da fase Control, tá? A ideia da fase Control é você começar a fechar todo esse ciclo, né? Na fase Control, você vai estabelecer todas as ferramentas que você utilizou durante o projeto para sustentar os resultados, tá? Então você veja que você tem um projeto gigante, né? Você tem um projeto gigante disponível para você, tá? Você tem um cronograma também gigante, o qual você trabalhou. E esse projeto tem muitas ferramentas que podem ajudar na sustentabilidade dos resultados que você conseguiu. Então, na fase Control, você vai começar a concretar esses resultados, você vai começar a congelar esses resultados e garantir o que, pessoal? A sustentabilidade desses resultados, tá? Por quê? Porque daqui a pouco a equipe do Six Sigma vai se retirar já desse processo. E o que vai ficar lá? Vão ficar os índices de controle, os KPIs, os CTQs, né? Os índices de qualidade que você ao longo do projeto determinou, né? Você ou sua equipe, tá? Toda a equipe, tá? Então, veja que esse projeto grande, né? Tem várias fases, né? Várias fases e várias ferramentas também, tá? Então essas ferramentas agora precisam ser congeladas, tá bom? Então a fase Control é a última fase do DMAIC e determina todo esse congelamento, toda essa padronização do sistema. Então é o momento onde você vai padronizar tudo e vai treinar toda a sua equipe, tá bom? E você vai deixar esse processo funcionando praticamente no estado da arte por um longo tempo. Por quê? Porque você também congelou os índices que controlam a sustentabilidade desses resultados, tá? Então aqui nós finalizamos o curso de Yellow Belt. Se tudo correr bem, eu acredito que sim, que você vai resolver todas as questões, todos os questionários lá. E eu desejo muito boa sorte para você, muito sucesso, ok? E desejo profundamente que você tenha gostado desse curso, do curso de Yellow Belt. E também carinhosamente convido para fazer, né, obviamente, os outros cursos, né, de Green Belt, de Black Belt, Master Black Belt. Mas principalmente eu desejo que você tenha gostado da metodologia, porque eu sou apaixonado por ela, tá? Eu tenho que admitir. E acho muito bacana, tá? E espero sinceramente que você tenha gostado desse curso e que me acompanhe nas redes sociais, tá? E se quiser também compartilhe o seu diploma, né? Nas redes sociais eu vou estar lá para apoiar e para ficar muito feliz também, tá bom? Se assim você quiser. Não é obrigado, não é nada. É livre, é para você, é uma conquista, essa é uma conquista sua, não é uma conquista minha, tá? Eu só fui uma ponte para que você chegasse a essas metodologias fantásticas, tá bom? Eu estou muito feliz que você tenha chegado ao final desse curso e desejo sinceramente que você esteja comigo aí nos próximos, tá bom? Paz, saúde para você, para sua família, para todos que você ama. Fiquem com Deus protegidos, tá bom? Foi muito bom estar com todos vocês, tá bom? Um grande abraço, sintam-se... eu estou um pouco emocionado. Tchau.